Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 10 do canto 2 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Então vamos ao verso 1. Sri Shukadeva Goswami disse: no Srimad Bhagavatam há 10 divisões elucidativas que tratam do seguinte: a criação do universo, a subcriação, os sistemas planetários, a proteção dada pelo Senhor, o impulso criador, a mudança dos manos, a ciência de Deus, a volta ao lar, a volta ao Supremo, a liberação e o summum bonum. Para deixar isolada a transcendência do summum bonum, os sintomas do restante são descritos às vezes por inferência védica, algumas vezes por explicação direta e outras vezes por explicações resumidas dadas pelos grandes sábios. A criação elementar dos 16 itens materiais, a saber, os 5 elementos, fogo, água, terra, ar e céu, som, forma, sabor, cheiro, tato e os olhos, ouvidos, nariz, língua, pele e mente, é conhecido como sarga, ao passo que a subsequente interação resultante dos modos da natureza material chama-se visarga. A situação correta para as entidades vivas é obedecer às leis do Senhor e assim estar em perfeita paz de espírito sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus. Os manos e suas leis se destinam a dar a direção correta na vida. O impulso para a atividade é o desejo de executar trabalho fruitivo. A ciência de Deus descreve as encarnações da personalidade de Deus e suas diferentes atividades, juntamente com as atividades de seus grandes devotos. A imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada, no repouso místico do Mahavishnu, chama-se o término da manifestação cósmica. Liberação é a situação permanente da forma da entidade viva depois que ela abandona os mutáveis corpos materiais grosseiro e sutil. A pessoa suprema, que é celebrada como o Ser Supremo ou Alma Suprema, é a fonte suprema da manifestação cósmica, bem como seu reservatório e seu término. Assim, ele é o manancial supremo à verdade absoluta. A pessoa individual, que possui diferentes instrumentos dos sentidos, chama-se a pessoa adiátmica, e a deidade individual controladora dos sentidos chama-se adidaivika.
A corporificação vista nos globos oculares chama-se a pessoa adibáltica. Todas as três fases supracitadas que caracterizam as diferentes entidades vivas são interdependentes. Na ausência de uma, não se entende a outra, mas o Ser Supremo, que vê cada uma delas como refúgio do refúgio, é independente de todos e, portanto, ele é o refúgio supremo. Após separar os diferentes universos, a gigantesca forma universal do Senhor, Mahavishnu, que saiu do oceano causal, o lugar do aparecimento do primeiro Purusha Avatara, entrou em cada um dos universos separados, desejando deitar-se na água, que era uma criação transcendental. Ele era chamado de Garbhodaka. Essa pessoa suprema não é impessoal e, portanto, é claramente um Nara, ou pessoa. Por conseguinte, a água transcendental criada pelo Nara Supremo é conhecido como Nara. E porque se deita naquela água, ele é conhecido como Narayana. Deve-se saber definitivamente que todos os ingredientes, atividades, tempo e modos materiais e as entidades vivas que se destinam a desfrutar todos eles só existem pela misericórdia de Deus. E tão logo ele deixa de se preocupar com eles, tudo se torna inexistente. O Senhor, enquanto deitado em seu leito de sono místico, gerou o símbolo seminal de tonalidade dourada através da energia externa, pois ele desejou manifestar apenas dele próprio muitas variedades de entidades vivas. Presta então atenção enquanto te falo como é que o poder de sua onipotência divide um em três, chamados as entidades controladoras, as entidades controladas e os corpos materiais, conforme mencionado acima. Do céu, situado dentro do corpo transcendental do Mahavishnu manifesto, a energia sensorial, a força da mente e a força física são todas geradas, bem como o somatório do manancial da força viva total. Assim como os súditos de um rei seguem o seu senhor, do mesmo modo, quando a totalidade da energia está em movimento, todas as outras entidades movem-se. E quando a totalidade da energia deixa de se esforçar, todas as entidades vivas param as atividades sensuais. A força viva, sendo agitada pelo Virat Purusha, gerou fome e sede, e quando ele desejou beber e comer, a boca se abriu. Da boca manifestou-se o palato, e depois a língua também foi gerada. Depois disto, todos os diferentes sabores passaram a existir para que a língua pudesse degustá-los. Quando o Supremo desejou falar, as palavras foram vibradas da boca. Então, a deidade controladora, o fogo, foi gerado da boca. Mas quando ele estava deitado na água, todas estas funções permaneciam suspensas. Em seguida, quando o Supremo Purusha desejou cheirar odores, foram geradas as narinas e a respiração. O instrumento nasal e os odores passaram a existir, e a deidade controladora do ar, transportando o cheiro, também se tornou manifesta. Assim, quando tudo era escuridão, o Senhor desejou ver a si mesmo e tudo o que foi criado.
Então os olhos, o iluminante deu o sol, o poder da visão e o objeto da visão, todos se manifestaram. Quando os grandes sábios passaram a desejar a obtenção de conhecimento, os ouvidos, o poder de ouvir, a deidade controladora da audição e os objetos de audição manifestaram-se. Os grandes sábios desejavam ouvir sobre o eu. Quando surgiu o desejo de perceber as características físicas da matéria, tais como maciez, dureza, calor, frio, leveza e peso, o fundamento da sensação, a pele, os poros cutâneos, os pelos do corpo e suas deidades controladoras, as árvores, foram gerados. Por dentro e por fora da pele há uma cobertura de ar, através da qual tornou-se proeminente a percepção sensorial. Depois disso, quando a Pessoa Suprema desejou executar muitas variedades de trabalho, as duas mãos e sua força controladora e Indra, o semideus do céu, tornaram-se manifestos, bem como os atos que dependem das mãos e do semideus. Então, como ele desejou controlar o movimento, suas pernas se manifestaram, e das pernas foi gerado Vishnu, a deidade controladora. Por meio de sua supervisão pessoal deste ato, todas as variedades de seres humanos estão atarefados, cumprindo o sacrifício ocupacional. Em seguida, para o prazer sexual, para gerar prole e para saborear o néctar celestial, o Senhor desenvolveu os órgãos genitais, e assim existem o órgão genital e sua deidade controladora, o Prajapati. O objeto do prazer sexual e a deidade controladora estão sob o controle dos órgãos genitais do Senhor. Depois disso, quando ele desejou evacuar o refúgio dos alimentos, o orifício da evacuação, o ânus e o órgão sensorial relacionado a ele desenvolveram-se juntamente com a deidade controladora Mitra. O órgão sensorial e a substância evacuada estão sob o refúgio da deidade controladora. Em seguida, quando ele desejou ir de um corpo para outro, o umbigo e a partida do ar vital e a morte foram criados em conjunto. O umbigo é o refúgio para ambos, a saber, para a morte e para a força separadora. Quando apareceu o desejo de comer e beber, o abdômen e os intestinos e também as artérias se manifestaram. Os rios e os mares são a fonte de seu sustento e metabolismo. Quando houve o desejo de pensar nas atividades de sua própria energia, então o coração, a sede da mente, a lua, a determinação e todos os desejos tornaram-se manifestos. Os 7 elementos do corpo, a saber, a delgada camada sobre a pele, a própria pele, a carne, o sangue, a gordura, a medula e o osso, são todos feitos de terra, água e fogo, ao passo que o ar vital é formado de céu, água e ar. Os órgãos dos sentidos estão ligados aos modos da natureza material, e os modos da natureza material são produtos do falso ego. A mente está sujeita a todas as espécies de experiências materiais, de felicidade e aflição, e a inteligência
é o aspecto que a mente assume quando faz deliberações. Assim, por meio de tudo isto, o aspecto externo da personalidade de Deus está coberto por formas grosseiras, tais como as formas dos planetas, as quais te expliquei. Portanto, além desta manifestação grosseira, está uma manifestação transcendental mais refinada que a forma mais refinada. Ela não tem princípio, fase intermediária ou fim, portanto, está além dos limites da expressão ou da especulação mental e é distinta da concepção material. Nenhuma dessas formas do Senhor, que acabam de ser descritas para ti, tomando como referência uma visão material, é aceita pelos devotos puros do Senhor, que o conhecem muito bem. A personalidade de Deus manifesta-se em uma forma transcendental, sendo ele o objeto de seu nome, qualidade, passatempos, séquito e variedade transcendentais. Embora não seja afetado por essas atividades, ele parece estar ocupado nelas. Ó Rei, fica sabendo através de mim que todas as entidades vivas são criadas pelo Senhor Supremo conforme suas ações passadas. Isto inclui Brahma e seus filhos como Daksha, os chefes periódicos como Vaivasvata Manu, os semideuses como Indra, Chandra e Varuna, os grandes sábios como Brigo, Vyasa e Vashista, os habitantes de Pitriloka e Siddhaloka, os Charanas, os Gandharvas, os Vidyadharas, os Asuras, os Yakshas, os Kinnaras e os anjos, os entes serpentiformes, os simiescos Kimpurushas, os seres humanos, os habitantes de Matriloka, os demônios, os pichakas, os fantasmas, os espíritos, os lunáticos e os espíritos malignos, as boas e más estrelas, os gnomos, os animais da floresta, as aves, os animais domésticos, os répteis, as montanhas, as entidades vivas móveis e inertes, as entidades vivas nascidas de embriões, ovos, transpiração e sementes, e todas as outras, quer estejam na água, na terra ou no céu, sintam felicidade, aflição ou uma mistura de ambas, todas elas, conforme suas ações passadas, são criadas pelo Senhor Supremo. Segundo os diferentes modos da natureza material, o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da escuridão, há diferentes criaturas vivas que são conhecidas como semideuses, seres humanos e entidades vivas infernais. Ó Rei, até mesmo um modo específico da natureza, sendo misturado com os outros dois, divide-se em três, e assim cada espécie de criatura viva é influenciada pelos outros modos e também adquire as peculiaridades próprias a estes modos. Ele, a personalidade de Deus, como o mantenedor de todos no universo, aparece em diferentes encarnações após estabelecer a criação, e assim recupera todas as espécies de almas condicionadas entre os seres humanos, os seres que não são humanos e os semideuses. Depois disso, no final do milênio, o próprio Senhor, sob a forma de Rudra, o Destruidor, aniquilará toda a criação, assim como o vento dispersa as nuvens. Os grandes transcendentalistas,
fazem essa descrição sobre as atividades da Suprema Personalidade de Deus, mas os devotos puros merecem ver fenômenos transcendentais mais gloriosos que ultrapassam estes aspectos. Não há participação direta do Senhor na criação e destruição do mundo material. O que se descreve nos Vedas sobre sua interferência direta é só para neutralizar a ideia de que a natureza material é o Criador. Este processo de criação e aniquilação, descrito em resumo nesta passagem, é o princípio regulador vigente enquanto dura um dia de Brahma. É também o princípio regulador vigente na criação do Mahat, no qual a natureza material se dispersa. Ó Rei, oportunamente explicarei a medida do tempo em seus aspectos grosseiro e sutil, com os sintomas específicos de cada um. Mas, por enquanto, deixa-me explicar-te a Padma Kalpa. Shaunaka Rishi, depois de ouvir tudo sobre a criação, dirigiu a Suta Goswami perguntas a respeito de Vidura, pois Suta Goswami já o havia informado como Vidura saíra do lar, deixando de lado todos os seus parentes que dificilmente podiam ser abandonados. Shaunaka Rishi disse: por favor, transmite para nós os assuntos que foram comentados entre Vidura e Maitreya, que falaram de temas transcendentais, e as perguntas de Vidura respondidas por Maitreya. Por favor, informa-nos a razão pela qual Vidura abandonou os laços com os membros de sua família e por que tornou a vir para casa. Também deixa-nos conhecer as atividades de Vidura enquanto ele estava nos lugares sagrados de peregrinação. Sri Suta Goswami explicou: passarei agora a explicar-vos os mesmos assuntos que o grande sábio explicou enquanto respondia às perguntas do rei Parikshit. Por favor, ouve-os com atenção. E assim terminamos esse capítulo 10 e também, esse é o último verso do canto 2 do Srimad Bhagavatam. Então, nesse capítulo, logo no primeiro verso, a gente pode ver que esse Bhagavatam, há 10 divisões elucidativas, que nós já falamos aqui nos versos, e aí vai falando resumidamente a criação de todo esse universo, que é feita apenas durante o dia do Senhor Brahma. É sabido que o Senhor Brahma é o criador desse universo, mas quando termina o dia dele e ele vai dormir, toda a criação é absorvida nele, então tudo é aniquilado. Aí quando o Senhor Brahma acorda, tudo volta a existir novamente. Esse processo parece com a gente também, quando estamos aqui no estado de vigília e dormimos, é como se esse mundo sumisse. Aí entramos aí no estado de sonho, E quando acordamos de novo, o nosso mundo volta a existir, igualzinho como era antes. Então tem essas fases de manifestação, e quando o Senhor Brahma adormece, o universo entra, porque está tudo dentro da mente desse ser, chamado Brahma. Então o mundo é esse contínuo de manifestação durante o acordar e o dormir do Senhor Brahma. Cada dia do Senhor Brahma tem 4 bilhões e 300 milhões de anos terrestres. O Senhor Brahma vive 100 anos, então é incalculável o tamanho da vida do Senhor Brahma. E depois a noite do Senhor Brahma tem a mesma duração, conforme é dita no Bhagavad Gita, também 4 bilhões e 300 milhões de anos. Aí todo mundo fica em manifesto na mente do Senhor Brahma, aí quando ele acorda todo mundo vem a
a executar as mesmas, né, atividades. Então essa é uma coisa bem bacana de saber, né? E é dito que o universo, ao ser manifestado, tudo o que aparece como essa realidade de manifestação é o desejo de Deus, né? Por exemplo, para os olhos aparecerem, Deus tem que ter antes o desejo de ver dentro dessa forma universal. Em primeiro lugar, sempre está o desejo de Deus, né? Inclusive, o desejo do Senhor Brahma é baseado na vontade, no desejo de Deus. Então, nesses versos vai descrevendo tudo assim. Quando aparece, né, o desejo de Deus, aparece a deidade controladora, né, da luz, né, o sol, os olhos, e aí há uma possibilidade de ver. Assim também com a audição, com o tato, com a língua, né? Enfim, com a mente, com a inteligência, o falso ego, os modos da natureza, tudo aparece com a criação do universo depois que ele se manifesta, e por trás disso está o desejo de Deus, né? Inclusive a consciência, né? A consciência chamada Vasudeva, né? Está por trás também de tudo para dar vida a essa existência maravilhosa, né? Esse universo no qual estamos agora. Isso vai reforçar a nossa fé em Deus, que nada pode acontecer no universo a não ser que esteja sob o controle pleno e completo, né, do desejo do Senhor. Assim, esses versos são assim, maravilhosos, né? Temos que estudar, né? Estudar, ouvir, e também os significados de Srila Prabhupada, que dão, né, um incremento assim, muito cada verso. Porém, estamos falando aqui somente os versos e tentando falar, né, de uma forma mais resumida aqui no final de cada capítulo, por que isso está acontecendo. Então, as perguntas de Maharaj Parikshit estão sendo respondidas. E aqui nos últimos versos, né, Shaunaka Rishi, depois de ouvir sobre toda essa manifestação metafísica, mística, né, de Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, que são expansões de Krishna para criar todos os universos, né? Então esses universos aqui não tem nada a ver com o mundo espiritual, mas é uma parte que está sendo, né, dita aqui nesses versos. Aí no final, Shaunaka Rishi, ele pergunta para Sutta Goswami, fala de vidura, né? Porque às vezes os devotos eles estão mais interessados em saber nos passatempos e atividades de outros devotos do que a metafísica em si do universo, né? O devoto puro ele só quer saber de Krishna, das Gopis, de Vrindavana, assim. Quando o nível de pureza vai aumentando, você vai se fixando cada vez mais somente nos pés de lótus de Krishna e tudo mais perde a importância. Mesmo que você tenha todo o conhecimento, né? Esse conhecimento do Bhagavata aqui, que você pode saber como começou o mundo material, como gerou a língua, como gerou o som, né? Como acontece a interação com os semideuses, os modos da natureza, o falso ego, a aflição, o sofrimento, a alegria, né? Toda essa sintomática que acontece dentro da manifestação material, você é completamente sábio em relação a isso. Mas quando você começa a entrar nos passatempos mesmo de Deus, quando você começa a admirar os devotos puros que se relacionam com Krishna nesses passatempos que vão ser narrados aqui no Srimad Bhagavatam, então isso é mais atraente para o devoto, né? O devoto ele quer sempre pensar em Krishna, não quer pensar em forma universal de Krishna, né? Até mesmo em Krishna, em Vishnu no coração, quando o devoto realmente ele quer pensar em Krishna, que é a fonte, né, tanto de Vishnu que está em nosso coração, como a fonte também de toda a criação, dentro dessa potência externa dele chamada, né, energia material, que também no final é espiritual, né, porque tudo que Krishna manifesta é espiritual. Material é só um termo designado para mostrar que é uma energia mais densa, vamos dizer assim. Mas no fundo tudo, substancialmente, é a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus que, né,
está gerando, mantendo e destruindo tudo dentro de uma programação universal, onde nós aqui estamos, né, colocados por Deus para aprender sobre, né, toda a vida, toda a existência e aprender realmente a ver quem é que está por trás do cenário universal, né, o diretor supremo, e entender que tudo isso aqui é um sonho, né, se manifesta por um tempo, daqui a pouco, né, tanto a nível microcosmo como nível macrocosmo, tudo é sujeito a ser dissolvido depois dentro do Senhor Brahma ou do Senhor Shiva, do Senhor Vishnu, e assim, né? Tudo começa e acaba, começa e acaba. Então, Krishna fala, então, mesmo sabendo de toda esse mundo fenomenal, você deve entender que você é uma energia superior minha, um servo eterno, um amoroso meu, e que eu estou me revelando aqui agora através desses passatempos, né? Eu venho executar atividades aqui através de várias expansões e até mesmo como a própria original personalidade de Deus, né? Que está no canto 10 do Bhagavata. E você estudando tudo isso, você se rende a Krishna e é dito que, né, nesses versos, que se você realmente compreender e se render a Krishna, absorvendo esse Srimad Bhagavatam, você com certeza vai se libertar desse mundo material com pleno conhecimento, com pleno amor, e vai voltar para a dimensão mais sutil da existência, que é o reino de Deus, né? Vaikuntha Loka, né? De preferência para Krishna Loka, que é onde habita o Senhor Krishna em Vrindavana. Então temos que ter essa consciência. Então isso nos dá uma abrangência completa de sabedoria, né? Tanto de como tudo é criado nesse mundo material, de como tudo é aniquilado, e também de que a meta última da existência é nos render a essa fonte suprema de toda a existência espiritual e material e nos ocuparmos em serviço devocional, ou seja, usar a nossa mente e nossas ações, né, dentro dessa forma humana, para ficarmos fixos nos pés de lótus do Senhor Krishna, nos seus passatempos, nos seus santos nomes, né, nessa Kali Yuga, e assim nos prepararmos, né, com honras e méritos para assim voltarmos para o nosso lar original, o reino de Deus. É isso que Krishna quer que nós entendamos através do estudo do Srimad Bhagavatam, né, do Bhagavad Gita e tudo mais. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!